Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. A Academia BAE está agora mais perto de si. Mais perto do futuro. À distância de um clique, com o novo serviço de call center. Conheça os nossos programas de formação profissional, formação para executivos e de ensino superior. Fale connosco. Ligue para a nossa linha de atendimento de voz, WhatsApp e Messenger 923 190 018. Academia BAE. Uma academia de vida. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 186 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo o prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de IRT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Aqui, na Hora. Este programa conta com a produção da JCC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Hoje vamos falar sobre o regime de caixa e a nossa convidada é a doutora Miriam Silva, da Direção dos Serviços do IVA, ela que é do Departamento de Prevenção e Fiscalização do IVA. Caro ouvinte, perceberam isso? Ela vai ser a senhora que vai mandar e vai terminar na fiscalização das empresas todas. Bom dia, Cristina. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença. Vamos começar pelo enquadramento. O que é o regime de caixa? Que diploma o aprova? Que diploma o traz à realidade e qual a sua finalidade? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. O regime de caixa é um sub-regime do regime geral do IVA. Ele está plasmado no artigo 66 do Código do Imposto sobre Valor Acrescentado, a Lei 7/19. Está nos artigos 66, 67 e 68 do Código do IVA e vai distriçando nestes artigos explicando o que é e como funciona este regime. Na verdade, nós sabemos que o regime geral do IVA traz-nos aquilo que é a liquidação e dedução do imposto, mas à medida em que os contribuintes vão faturando, é um imposto sobre a faturação. E nós sabemos igualmente que no nosso mercado, nas relações econômicas, muitas das vezes o recebimento do nosso cliente não é dentro dos prazos que nós gostaríamos. Os contratos são feitos a 30, 60, 90 dias de pagamento, entretanto a exigibilidade do imposto é mensal. O que acontece então? Acaba por haver um esforço de tesouraria muito grande por parte do sujeito passivo, que ainda não recebeu do seu cliente, mas tem que efetivamente entregar no último dia do mês seguinte o imposto aos cofres de Estado. Ou seja, o próprio sujeito passivo tem que tirar do seu bolso, de forma adiantada, para pagar o imposto que não chegou a receber do seu cliente. Acaba por ficar aqui uma quebra na tesouraria do sujeito
sujeito passivo, o que de alguma maneira prejudica a empresa, não é? Imagina que tenha um contrato com 2, 3 sujeitos passivos, mas estes sujeitos passivos demoram 6 meses para fazer o pagamento das referidas faturas. Nesse contexto, o sujeito passivo terá de pagar pelos seus clientes o IVA que cobrou nas referidas faturas. O regime de caixa vem então trazer aqui um alívio neste sentido, na medida em que o imposto é exigível no momento do recebimento do pagamento daquela fatura. Em vez de entregar o imposto no último dia do mês seguinte, então logo emite a fatura, o sujeito passivo apenas entrega o imposto quando receber do seu cliente. Daí a vantagem deste regime de caixa. E olhando para o lado das deduções, que é importante também aqui frisar, o sujeito passivo que está enquadrado no regime geral, pese embora não pague o seu fornecedor, já tem o direito a recuperar o imposto no último dia do mês seguinte, igualmente quando tiver a submeter a sua declaração periódica. No regime de caixa, fica também com a condicionante da liquidação, no sentido de que só pode deduzir o imposto quando ele pagar o seu fornecedor. Os contribuintes do regime de caixa são os que no fim do dia vão honrar com as suas obrigações, porque vão entregar o IVA quando receberem e vão deduzir o IVA quando pagarem. Quer dizer que sempre que têm um recebimento, a preocupação é pagar os fornecedores para poderem deduzir o IVA do pagamento. Exatamente, o objetivo é este, que só efetuem as deduções mediante o pagamento aos seus fornecedores, da mesma maneira que só entregam o imposto liquidado mediante o recebimento dos seus clientes, e acaba por desafogar a sua tesouraria. Muito bem. Quem pode fazer parte deste regime, doutora Miriam? A adesão a este regime é facultativa. Existe o facto de termos as empresas de água potável e energia elétrica, cujo objeto social seja exclusivamente a distribuição de água potável e energia elétrica. Estas empresas podem naturalmente aderir ao regime de caixa. Entretanto, os sujeitos passivos que têm atingido no exercício anterior um volume de negócios ou efetuado importações no valor igual ou inferior equivalente a $250 mil e que não realizem operações isentas ao abrigo do Código do IVA. Estes podem solicitar adesão voluntária ao regime de caixa. A partir de $250 mil ano, até que valor? Não estipula, é igual ou inferior, é deste valor para baixo é que podem aderir, mas contudo a Administração Geral Tributária entende que o mercado não tem sido muito favorável e nós analisamos caso a caso, mediante a exposição que os contribuintes vão fazendo, porque são poucas as empresas com quem têm contratos, mas no entanto os prazos médios de recebimento e pagamento são longos, o que deixa a empresa realmente numa situação... Pois é, doutora Miriam, uma boa introdução aqui à volta do regime de caixa. E os $3 milhões aplicam-se a todas as empresas, com exceção daquelas que vendem a água e a energia, no caso da IPAL e a ENDE. Exatamente. Quer dizer, qualquer empresas praticam estas atividades, sim. Ok. Qualquer empresa hoje, desde que o seu volume de negócio não ultrapasse os $3 milhões ano, está livre de solicitar a aderência ao regime de caixa, certo? Exatamente. Pois, e para fazerem parte, precisam de autorização. Esta pergunta é mesmo muito importante para tentarmos situar os nossos ouvintes. Regime de caixa, por que é só o regime de caixa? Ainda por cima é um sub-regime do geral. É porque nos últimos tempos temos estado a ouvir muitas empresas a dizerem que são do regime de caixa, mas compram e pagam em dinheiro, têm recebimento em dinheiro e até onde sabemos, e a doutora explicou e muito bem, o regime de caixa tem muitas restrições, tem muitas limitações, não se pode agir como se de uma empresa normal se tratasse. É neste regime que todos os recebimentos e pagamentos têm que ser via banco, certo, doutora? Primeiro é fazer a solicitação de adesão a este regime. O contribuinte deve solicitar previamente a adesão a este regime por uma submissão da declaração de alteração da atividade enviada via transmissão eletrónica de dados, juntamente com um ofício a manifestar a sua pretensão. Entretanto, o contribuinte também tem que ter a consciência das suas obrigações, nomeadamente a quebra do sigilo bancário. O
contribuinte deve enviar-nos as coordenadas de todos os bancos em que tenha as contas bancárias da empresa, por forma que a Administração Geral Tributária passe a fazer o acompanhamento dos recebimentos do contribuinte e bem como dos pagamentos que faz, uma vez que, como sabe, esse regime é apenas de caixa, é mediante a pagamentos e mediante a recebimentos. Deve comunicar à AGT por transmissão eletrónica de dados a alteração da sua atividade, escrever-nos um ofício a solicitar a adesão ao regime de caixa. Porém, se efetuar importações, exportações e atividades conexas, é vetado este regime. Não pode praticar operações de importação e exportação, no caso de serem atividades em que exclusivamente pratica esse tipo de atividades. Não pode ingressar-se no regime de caixa nas operações em que o adquirente seja devedor do imposto, e também sujeitos passivos que nos 12 meses prévios à adesão ao regime tenham incumprido quaisquer das suas obrigações fiscais. Por último, todos os pagamentos devem ser feitos através das transferências bancárias. Não pode os pagamentos serem feitos via cash. E é isto que muitos dos contribuintes não têm cumprido. Eles aceitam pagamentos via cash e só isto já é um pré-requisito para que a Administração Geral Tributária tome a decisão de remover o contribuinte do regime de caixa. A regra do regime de caixa, doutora Miriam, não penaliza a maioria. Cristina, nós temos mas muito poucos contribuintes enquadrados no regime de caixa. São para aí 5 contribuintes enquadrados no regime de caixa, Cristina. Nem todos são do Luanda, não. Luanda temos 3. Os outros 2, um está em Benguela, o outro está na Huila. Recebeu os pedidos de adesão, validou, autorizou. Portanto, quando a Cristina diz-me que existe um leque muito grande de contribuintes enquadrados no regime de caixa, fica aqui uma pulga, não é? Porque nós, enquanto Administração Geral Tributária, apenas autorizamos 5. Daí que é importante estas ações de formação, estas ações de comunicação, porque pode vir a tratar-se apenas de um mal-entendido, não sei, ou de uma má percepção daquilo que está legislado. Daí a importância também da ordem no sentido de comunicar e explicar aos contabilistas destas empresas que só está no regime de caixa quem solicita adesão voluntária, cuja autorização é previamente dada pela Administração Geral Tributária. Doutora Miriam, isso vai ser uma complicação muito grande na vida das empresas. Então, todos que se intitulam como sendo do regime de caixa neste momento e não pediram autorização, ainda uma vez que a doutora Miriam acaba de afirmar aqui que em Angola só existem 5 empresas autorizadas para estarem no regime de caixa, quem está a tratar a informação como se de regime de caixa se tratasse e nunca teve esta autorização, o que é que deve fazer já? Que a adesão é voluntária, porque aqueles contribuintes que já têm esta cultura e que todos os seus pagamentos fazem via banco, e hoje em dia por um smartphone, no computador, hoje em dia está tudo muito mais simples para se fazer os pagamentos, estes que já têm esta cultura comportam-se lindamente no regime de caixa. Agora, que é um processo para que os contribuintes consigam sentir-se à vontade também, tudo faz praticando, o caminho faz caminhando. Quem não tem esta cultura, mas sente que o próprio regime geral em si asfixia bastante a tesouraria da empresa, pode tentar ao menos fazer parte do regime de caixa e adaptar-se às exigibilidades do próprio regime. Vai ter que submeter as declarações de substituição, vai ter que corrigir as declarações todas. Esse é um dos constrangimentos do regime, daí que em sede de autorização são muito poucos, é este número que lhe falei. Entretanto, não deixa de ser um regime vantajoso na medida em que o operador econômico não faça adiantamentos em nome do seu cliente. Entretanto, Cristina, o contribuinte não pode ficar ad eterno a dizer o meu cliente não me pagou. Tem que haver um limite, na medida em que a administração, por reconhecer, sim, que existem clientes que demoram muito no pagamento, mas também a própria empresa não vai querer ter no seu portfólio clientes que demoram uma eternidade para pagar, ou então vai fazer uma renegociata, nem que for um pagamento em prestações da mercadoria ou do serviço que prestou, o que for. Mas, há 12 meses após a emissão da fatura, caso o recebimento não seja ocorrido, o imposto associado a essa
fatura torna-se exigível. Portanto, os contribuintes, após 12 meses da emissão da respectiva fatura, claro que têm que cumprir com os registros jurídicos das faturas e documentos equivalentes, nomeadamente os timings de emissão da fatura, não é se eu prestei um serviço ou transmiti um bem, tenho até 5 dias para emitir a fatura. Após a emissão dessa fatura, o meu cliente também tem determinado tempo para fazer o pagamento. Se até 12 meses o cliente não fizer o pagamento, o imposto torna-se exigível, devendo o sujeito passivo proceder à entrega do referido valor. E por que, por exemplo, doutora Miriam, as empresas estão no regime geral e vocês têm a visibilidade de quem está no regime geral? Por que os campos em sede de regime de caixa não estão bloqueados? Deviam estar bloqueados para não permitirem que ninguém vai para lá a preencher, porque aqueles campos estão inativos, doutora. Devem bloquear para todos e só ficar ativo para estes 5 contribuintes ou 5 empresas que estão devidamente autorizadas a seguirem as regras do regime de caixa. Devem fazer as respectivas regularizações, Cristina, porque eu acredito que muitos destes contribuintes, com relação ao IVA liquidado, vão se comportando maravilhosamente. Eu só entrego quando o meu cliente me pagar, mas com relação ao imposto dedutível, eu tenho a certeza absoluta de que, mesmo que não tenha efetuado o pagamento dessas faturas, eles estão a deduzir. Quando a regra do regime é extremamente clara, o contribuinte com este comportamento está a infringir aquilo que são as regras e toda infração acarreta uma consequência, a não dedutibilidade do próprio custo e a aplicação das respectivas penalidades aí inerentes. Quer dizer que quando tratam a fatura do fornecedor, num anexo fornecedor, a informação termina no IVA suportado? Tem que terminar no IVA suportado, quando se trata apenas de faturas. Agora, quando se tratarem de faturas de recibos, a informação avança até o IVA dedutível, porque pese embora o contribuinte tenha que declarar todas as faturas de todas as aquisições que tenha feito no período, só pode deduzir aquilo que ele efetivamente pagou. E são os documentos do tipo fatura-recibo. Doutora Miriam, mais algum alerta com relação ao regime de caixa que queira que fique bem claro aqui para os nossos ouvintes, por favor? Relativamente ao regime de caixa, só a recomendar que as empresas que saibam que têm toda a estrutura organizativa, quer seja contabilística, quer seja de submissão eletrónica, não sintam receio de aderir ao próprio regime, até porque é um regime que ajuda bastante, como nós já dissemos no início, as questões de tesouraria das empresas. Mas requer bastante organização, requer que os pagamentos sejam feitos apenas por transferências, por contas bancárias, requer que o contribuinte tenha uma estrutura organizacional bastante fixa, centrada. Na medida em que o meu apelo seria, podem aderir sim ao sub-regime do regime geral do IVA, sendo este o regime de caixa, mas que tenham consciência das regras, porque tudo no IVA tem regras. Até localizar uma operação tem regras. Desde que estejam capacitados para cumprir com as regras conforme deve ser, aí evitarão chatices no futuro. Doutora Miriam, ultimamente os contabilistas já não conseguem fazer a alteração da atividade. Tem que ser através do representante legal. Esta solicitação de alteração do regime do geral normal para o sub-regime de caixa podem ser feitas por carta e dirigida à direção dos serviços do IVA? Podem sim. Esta alteração será de forma oficiosa. Nós, a Administração Geral Tributária, é que iremos aprovar esta alteração. E vocês internamente vão à base de dados, alteram e fica elegível para adesão ao regime de caixa. Exatamente. Nós, a Administração Geral Tributária, é que fazemos esta alteração de maneira oficiosa. Pese embora o contribuinte manifeste a sua pretensão submetendo também uma declaração de alteração, mas que fica pendente. É apenas para a Administração ter conhecimento da pretensão do contribuinte, mas quem faz efetivamente os próximos passos é a Administração Geral Tributária. Pois, até porque a AGT tem que validar todos aqueles campos obrigatórios, não ser devedor, ter tudo em conformidade, o levantamento do sigilo bancário estar a ser honrado e todas essas regras para que seja possível então estar neste regime. Muito bem, doutora Miriam. A primeira vez que tivemos a levantar esta conversa, o alerta que nos veio foi: por que o campo do regime de caixa, para quem está no regime geral pela faturação,
não fica bloqueado e ninguém vai lá tratar da informação. Depois disseram-nos assim, não, o problema é que nem sequer estão a mexer nestes campos, estão a usar a linha do IVA liquidado pela faturação para declararem o que receberam. Isso é muito grave, muito A declaração grave. tem que ser preenchida de forma correta. Mesmo a própria faturação emitida para quem está no regime de caixa tem uma frase específica que deve conter a menção IVA regime de caixa. E, inclusive, a declaração periódica também tem um campo específico para as operações que são efetuadas em sede desse regime. Daí que, muito bem, a Cristina está a fazer um alerta e nós contamos sempre com o apoio da Ordem no sentido de informar os contabilistas que a declaração deve ser preenchida de forma clara e inequívoca por forma a conseguirmos determinar a matéria, aquilo que é de facto o imposto a entregar. Preenchendo no campo 1 e 2 do IVA liquidado, em termos materiais, em termos de quantificar o imposto a entregar, daria igual. Mas imaginemos que naquele período aquele sujeito passivo faça vendas a consumidores finais. Estas vendas a consumidores finais não caem no âmbito do regime de caixa. Só caem no âmbito do regime de caixa vendas efetuadas a outros sujeitos passivos do IVA, porque parte-se do princípio que um consumidor final vai logo fazer um pagamento a pronto, faz pronto pagamento. Portanto, aí seria um ótimo exemplo para nós destrinçarmos o que é que são operações que cairiam no IVA regime de caixa e quais as operações que não cairiam no regime, como esta que acabamos de exemplificar. Doutora Miriam, como podemos falar sobre a localização das operações qualificadas como prestação de serviços em sede de IVA? Isto é um tema e tanto, Cristina. Nós temos recebido vários ofícios e pareceres, informações que os contribuintes vão solicitando no sentido de clarificar melhor se aquela operação será ou não será tributável, uma vez que o IVA é um imposto baseado no princípio do destino, cujo um dos princípios estruturantes de tributação em sede de IVA é o princípio da territorialidade. E localizar uma operação em sede de prestação de serviço em sede de IVA significa em aferir o território onde aquela operação será tributável. Se são dois sujeitos passivos, um está localizado em território nacional e outro não, surge aí a necessidade de saber se o imposto será tributado aqui ou será tributado do outro lado onde está o adquirente. O nosso código atrela a localização das operações de prestação de serviço na localização onde tiver o adquirente. Por isso é que nós temos o reverse charge. Temos um adquirente, sujeito passivo nacional, que adquire um serviço a uma entidade estrangeira. Este adquirente nacional é o responsável pela liquidação e entrega do imposto, sem prejuízo da dedução a que couber, se respeitar os dois períodos a que a legislação também assim refere. Mas poderemos ter casos em que o adquirente não está no território nacional, porém o imposto será aqui devido. E um exemplo muito prático disto é uma reparação do imóvel. Uma empresa estrangeira que solicite que se faça a reparação de um imóvel cá, pese embora o adquirente seja uma empresa estrangeira, o imóvel está situado no nosso território nacional. Daí que a tributação do IVA será aqui no nosso território nacional, bem como a própria afetação da receita será aqui no nosso território nacional. Independentemente do pagamento estar a ser feito por uma empresa estrangeira. Há muitos destes casos. Muitos destes casos. Inclusive empresas estrangeiras a custearem obras de construção de fábricas em Angola, estão a custear tudo, mas a empresa não está cá, mas a obra está a ser feita cá por empresa estrangeira e volta e meia recebemos telefonema. Mas o cliente vai pagar lá fora, está lá fora. Mas onde é que se prestou o serviço? Esta é a pergunta que fazemos sempre. Onde é que foi feito o serviço? Exatamente, são pressupostos que para nós aferirmos a localização das operações nós temos de saber, primeiro, quem é o adquirente e se esse adquirente tem sede, estabelecimento estável aqui em território nacional. Segundo, onde foi materialmente executado o serviço? Se o serviço foi materialmente executado em território nacional, o serviço será tributado em
em território nacional, como este exemplo que a Cristina acabou de dar. E terceiro, onde será o efetivo consumo? O próprio consumo deste serviço também será aqui em território nacional, porque é uma benfeitoria a ser feita aqui no nosso território nacional. Daí que esta operação, pese embora seja uma entidade estrangeira a contratar enquanto adquirente, pelo serviço todo está a ser operacionalizado aqui em território nacional, a tributação e a afetação da receita também fica aqui no nosso território. Eu ia trazer aqui um exemplo de serviços que acontece no aeroporto. Há empresas que prestam serviços de check-in para voos nacionais e check-ins para voos internacionais. Aquele check-in para voos internacionais aplica-se aqui neste exemplo. A empresa nacional, ao faturar a TAG por este serviço, liquida ou não o IVA? Aí nós tínhamos que voltar a perceber quais os pressupostos. Quem é o adquirente? Onde está o adquirente? O adquirente está em Angola. O adquirente está em Angola. O serviço está a ser prestado para quem está a sair. O serviço é para a saída. O serviço é para a saída, o adquirente do serviço está aqui. Nem que fosse por meio de um reverse charge, se o adquirente do serviço está aqui, o serviço é aqui tributado. Agora, se o adquirente não estivesse aqui, estivéssemos a falar efetivamente de uma exportação do serviço, porque assim, temos o adquirente e temos o prestador. Nós temos é que olhar para essas duas nuances. Quem é o prestador, onde está o prestador, quem é o adquirente e onde está o adquirente. Sabendo estas duas nuances e, por último, onde será materialmente executado o serviço, aí nós podemos então definir se esta operação será tributável ou não em território nacional. Muito bem, doutora, muito bem. Também aqui há muita complicação realmente sobre as localizações dessa prestação de serviço. Quando é mercadoria é muito fácil, porque pelos direitos aduaneiros paga-se o IVA e é tranquilo. O problema está quando é para prestar serviço fora de Angola e muitos a prestarem serviço em Angola e são empresas estrangeiras a pagarem, e a pergunta é, liquidam ou não o IVA nesta prestação de serviço? Ou melhor, cobram o IVA na fatura ou não? E a doutora Miriam está aqui a explicar de forma simples e clara para podermos perceber de uma vez por todas quando é que acontece a cobrança do IVA e quando é que não acontece. Qual é a importância das faturas em sede de IVA no regime de caixa, doutora Miriam? Pois é, Cristina, as faturas ganham aqui um papel bastante preponderante, na medida em que a fatura é o documento que atesta que ocorreu uma efetiva operação. A fatura é o documento que atesta que houve efetivamente uma transmissão de bens, houve efetivamente uma prestação de serviços, não só no regime de caixa, mas em todos os outros regimes, regime geral, regime simplificado, até em sede de outros impostos. A fatura começou a ganhar aqui uma expressão bastante elevada, na medida em que tornou-se, em sede de IVA, acaba por tornar-se um cheque contra os cofres de Estado. Um IVA contido na fatura e numa fatura que cumpra com todos os requisitos do regime jurídico das faturas, o contribuinte tem logo direito a recuperar aquele imposto. E quando tenha efetivamente vários créditos por 3 meses consecutivos e valores superiores a 300 mil kwanzas, aquele contribuinte pode bater à porta dos cofres de Estado e dizer, olha, devolvam-me este dinheiro. Portanto, a fatura já deixou de ser apenas um papel, um documento, acabou por ser um cheque para o contribuinte contra os cofres de Estado. Portanto, uma vez tendo este papel importante, deve igualmente cumprir com todos os requisitos expostos no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes no seu artigo 11º, que a doutora Cristina até conhece muito bem. Na medida em que, como disse, já não é apenas um papel, é um documento em que dá direitos aos contribuintes, dá-lhe direito a reembolso, dá direito a reaver todo o custo que teve a suportar. Portanto, é importante que o contribuinte tenha noção desta importância e que faça a questão de assegurar que a sua fatura tenha todos os elementos inscritos no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, porque caso não tenha, além de não ser aceito como um custo dedutível em sede de IVA, essa dedução estende-se para os outros impostos, como por exemplo os impostos sobre rendimento, imposto industrial, o IRT por conta própria, ou seja, faturas em que o contribuinte
queira vir recuperar tudo aquilo que suportou. Caso não estejam conforme, o contribuinte perde o direito de recuperar aquele custo. Daí que nós vamos sempre dando as respectivas formações relativamente ao regime jurídico das faturas, a explicar a importância das faturas, na medida em que, estando tudo certinho, acaba por enxugar bastante o montante de imposto a entregar aos cofres de Estado, uma vez que são custos que o contribuinte efetivamente suportou e tem todo o direito de reavê-los. Porém, estas faturas devem estar conforme o próprio regime assim atesta. Muito bem, doutora. Muito obrigada por esse esclarecimento muito pertinente aqui no Contas na Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC. Está no ar a edição 186 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Hoje temos a AGT em estúdio. É a doutora Miriam Silva, é a senhora do Departamento de Prevenção e Fiscalização dos Serviços do IVA. Sabem o que é que isso quer dizer? É a senhora que vai mandar e determinar, fiscalizar as empresas todas, e ela está aqui hoje para, de forma personalizada, abordarmos as regras do regime de caixa. O regime de caixa que não é para qualquer um, é para quem tenha volume de negócio até 3 milhões de dólares ano e que estejam devidamente autorizados pela Administração Geral Tributária, nomeadamente a Direção dos Serviços do IVA, deve autorizar que o contribuinte esteja então no regime de caixa. Não é como andamos a ouvir nos últimos tempos, estamos no regime de caixa, mas estão a comprar tudo em dinheiro e pagam em dinheiro. Estão a vender, estão a receber em dinheiro. O regime de caixa proíbe isso. O regime de caixa exige que tudo, sem exceção, seja via banco. Ainda devem fazer levantamento de sigilo bancário, porque se não tiver com estas regras bem definidas, não podem, em momento algum, estarem a tratar da informação mensal como se do regime de caixa se tratasse. É a doutora Miriam, é um momento de intervalo, voltamos já em minutinhos. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito, facilidade de tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes cumpram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação, parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas, vêm sempre. O que é que nós dizemos? Reportem à AGT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas, e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado, e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado, porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá, e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção. Não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades. É a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que Angola tem. Contas na Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 186 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Hoje estamos em estúdio a doutora Miriam, que é da AGT, da Direção dos Serviços do IVA. Eu gosto de ter a AGT em estúdio, está a fazer as perguntas todas. Aqui o programa Contas na Hora, doutora, é incansável. Acho que o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes é ladainha. Nós não nos cansamos de falar deste regime, que traz no artigo 11 10 pontos de caráter
obrigatório a constar de uma fatura, por isso os departamentos de contabilidade, de finanças, comercial, logística, todos têm que dominar as regras da emissão da fatura, porque qualquer um dos elementos em falta, a empresa entra em penalidades e essas penalidades afetam IVA, afetam imposto industrial e é um problema seríssimo. E mais, acaba por ter aqui 3 grupos de penalizações. Uma fatura indevidamente documentada, uma aquisição indevidamente documentada, porque faltam elementos que são aqueles 10 requisitos obrigatórios, encontra penalização no próprio regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, encontra penalização em IVA e encontra penalização em sede de imposto industrial. Só para não dizer qual é o total da penalização, vou só deixar aqui um bocadinho, para não deixar os ouvintes mal dispostos, mas é só para ficarmos em acima de 25% de penalização. Assim, em primeira linha, acima de 25% de penalização. Então, todo cuidado é pouco. Eu acho que as empresas devem pegar estes requisitos, e a recomendação que andamos a deixar ultimamente, peguem estes requisitos obrigatórios, peguem a vossa fatura e passem linha a linha, uma checklist, a passarem ponto por ponto, a ver se a fatura que vocês emitem está de acordo com o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Porque se estiver a faltar um elemento, o vosso cliente vai ser penalizado. E a tal penalização que é acima dos 25%. Caso falte algum elemento, contacte imediatamente a empresa que vendeu o software, porque é de caráter obrigatório a empresa que vendeu o software garantir que a vossa fatura saia com os requisitos obrigatórios do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Olha, daí é que entra a cidadania fiscal. É preciso ensinar, é preciso formar, é preciso explicar a importância de tais coisas, porque hoje em dia, na vida empresarial, infelizmente, esse tipo de falhas acabam por sofrer penalidades e essas penalidades são traduzidas em dinheiro. O contribuinte acaba por pagar muito mais do que devia por conta das penalidades que lhe são atribuídas, porque simplesmente não cumpriu com as regras. Regras essas que estão todas plasmadas em diplomas próprios, regras essas que estão todas elas explicadas. Nós vamos dando formações, vamos dando palestras, vamos dando esse tipo de entrevistas a explicar como e o que é que os contribuintes devem fazer, e ainda assim nós vemos uma certa resistência, há uma certa resistência por parte dos contribuintes, não de todos obviamente, não querendo generalizar, mas existe sim uma certa resistência de grande parte dos contribuintes em estarem extremamente formalizados quando só tem vantagens. Na verdade, um contribuinte extremamente formalizado e organizado só tem vantagens. Exatamente, só a vantagem. E aqui temos o grupo que vem dizer, doutora Miriam, não sabia disso. A ignorância não nos isenta das penalizações. Não isenta, não. Pois embora o contribuinte possa até responder, não, eu não sabia, não, mas também avaliamos caso a caso, não houve dolo, não houve má fé, daí que quando o contribuinte até vem voluntariamente, tem os benefícios que tem, a redução das penalidades, ou então aceita o pagamento das prestações, porque vemos que não houve aí efetivamente má fé. Mas casos há em que a própria administração já notificou por várias vezes o contribuinte a explicar, olha, esta versão do software, pese embora esteja certificada, a sua fatura não está a cumprir com os requisitos. Veja com o seu produtor se a versão que está a utilizar é a mais atualizada, porque é o que a doutora Cristina disse, o software está sim certificado, mas se calhar não é a versão que está certificada. Daí a importância do próprio contribuinte, em contato com o seu produtor do software, conseguirem resolver a temática. A AGT são 3 elementos, temos a Administração Geral Tributária, o contribuinte e depois o produtor do software. Então tem que haver aqui também um acordo, uma parceria mais integrada entre o contribuinte e o seu produtor de software, no sentido de verem as temáticas todas sanadas relativamente aos requisitos que uma fatura deve conter. Porque se a Administração Geral Tributária certificou o software, é porque o produtor de software levou uma versão que efetivamente correspondia com todos os requisitos plasmados no regime de submissão eletrónica dos elementos contabilísticos. Entretanto, se este produtor faz alguma alteração
administração que já não está certificada, mas depois comercializa aos contribuintes, é claro que quando esse contribuinte for submeter o seu ficheiro SAFTE, vai aparecer ali como rejeitado. Portanto, é uma chamada de atenção que nós fazemos também aos contribuintes para que entrem sempre em contato com os produtores de software quando o ficheiro aparecer como estado rejeitado. Aí significa que alguma coisa não está bem feita, algum requisito não está cumprido. Como se pode entrar na atualização de cadastro dos contribuintes do regime de exclusão? Doutora Emília, aqui temos um problema sério. O regime de exclusão está em vigor desde 1 de janeiro de 2021 e o portal sempre teve com muitos problemas. Nunca se conseguiu atualizar. Aliás, mudou-se a regra. Anteriormente, nós, enquanto contabilistas, podíamos entrar no portal e fazer as devidas atualizações. Esta permissão agora já não é possível, porque quem tem autorização de alterar qualquer cadastro deve ser um representante legal. Como é que estamos neste ponto, uma vez que ficamos praticamente mais do que 6 meses e há muitos contribuintes preocupados com este do regime de exclusão, têm estado a pagar 1% de imposto de selo, mas não têm o cadastro atualizado. Vão ser penalizados amanhã por conta deste atraso? Na verdade, doutora Cristina, a administração estaria a ser muito injusta se assim o fizesse, na medida em que nós temos a plena consciência do que o portal estava a ser parametrizado. Portanto, o comunicado sobre a atualização do cadastro para efeitos de enquadramento no regime de exclusão saiu no dia 16 de julho. Portanto, a Administração Geral Tributária tem consciência de que estava a parametrizar os seus sistemas e agora já fez sair um comunicado formal no sentido de apelar a todos os contribuintes para que atualizem então o seu cadastro. Muito bem, mas isto não quer dizer que deixavam de cumprir com a obrigação em sede de imposto de selo. Quem sabe que já era do regime de exclusão pelo volume do negócio, todos os meses foi entregado o seu imposto de selo tranquilamente, mesmo com esse atraso da atualização. Essa atualização é um procedimento administrativo, para não pensar que podiam ter ficado no relaxo esse tempo todo, nem pensar. Não, até porque o portal para pagamentos em sede de imposto de selo e as próprias partições estão sempre aí abertas no sentido de ajudar os contribuintes a cumprirem com as suas obrigações tributárias, que seja declarativas, que seja de pagamento. O primeiro passo é mesmo aceder ao portal do contribuinte, aceder ao portal do contribuinte e iniciar a sessão com as credenciais do portal. O contribuinte vai solicitar as credenciais, como a doutora Cristina até conhece e acompanhou bem este processo. O contribuinte solicita as credenciais, a administração manda e a partir daí o próprio contribuinte vai até o menu cadastro do contribuinte, altera o seu cadastro e escolhe o regime de exclusão para aqueles contribuintes que têm um volume de importação ou de vendas inferior aos 10 milhões de kwanzas. O objetivo da China é que todo aquele sujeito passivo, todo aquele contribuinte que exerça alguma atividade econômica tem que estar cadastrado num dos regimes do IVA, quer seja regime geral, regime simplificado, regime de exclusão. E estes regimes têm limiares. O limiar que a doutora Cristina está a falar relativamente aos do regime de exclusão é este que eu acabei de falar, os 10 milhões de kwanzas. Na verdade, um contribuinte cadastrado no regime de exclusão é um contribuinte já mais muito perto da formalidade, é um contribuinte já com algum contato com a Administração Geral Tributária. É um contribuinte que, se o outro operador econômico com quem se relaciona já sabe, não, este contribuinte também está cadastrado para efeitos de IVA, pese embora esteja no regime de exclusão, mas é um contribuinte que a Administração Geral Tributária conhece, é um contribuinte fidedigno, é um contribuinte com predisposição para cumprir com as suas obrigações. Em sede de IVA, pronto, sabemos que não tem quase nenhuma, porém, em sede de outras obrigações, já sabemos que é um contribuinte com predisposição para cumprir com elas. E a Lei 42/20, a lei que aprova o AGE para 2021, é bem explícita quando diz que todos os contribuintes que exerçam alguma atividade têm que estar num dos regimes de IVA. E depois, a Cristina, nesta mesma lei, sabe da retenção em sede de IVA nos TPAs, os 2,5, que é um adiantamento do imposto. Este movimento que a Administração Geral Tributária está a fazer, esta iniciativa, é no sentido de salvaguardar que estes pequenos contribuintes que recebam pagamentos por via TPA sofram esta retenção. É no objetivo de protegê-los de sofrer essa retenção, uma vez que estão no regime de exclusão.
praticando operações, tendo recebimentos, pagamentos via TPA, não cadastrando ou não atualizando o seu cadastro, a AGT presume que aquele contribuinte está no regime simplificado ou no regime geral, ou vai fazer um cadastro oficioso diante daqueles elementos que a Administração Geral Tributária tiver, quer seja declaração de imposto sobre rendimento, quer seja o valor do imposto de selo pago, o volume de importações, o que for, aqueles elementos que a Administração Geral Tributária obtiver, é com base neles que vai fazer o enquadramento oficioso. Para evitarmos enquadramentos oficiosos que não sejam de facto reais, estamos a solicitar a todos os contribuintes que saibam que o seu volume de negócios é abaixo dos 10 milhões de kwanzas, que eles façam a atualização do seu cadastro, para mais lá na frente não virem a sofrer com retenções indevidas e não virem depois reclamar de créditos e não virem a ter aquele processo todo moroso que nós sabemos que a Administração Geral Tributária às vezes tem, uma vez que já tem a sua situação salvaguardada. O contribuinte foi ao portal, o contribuinte atualizou o seu cadastro, o contribuinte está lá como um contribuinte do regime de exclusão e a partir daí pode efetuar a sua atividade econômica da maneira mais tranquila possível. Muito bem, doutora Míria, que recomendações deixa aos contabilistas, aos empresários e aos outros players com influência neste regime? Regime de caixa, regime de exclusão. O meu apelo é que toda a decisão que um contabilista, que um contribuinte tome em prol da empresa, seja tomada de cabeça fria, analisando os prós e contras da decisão que vai tomar, no sentido de depois não se ver arrependido e querer voltar para trás. Por quê? Por exemplo, um contribuinte que assuma que queira estar no regime de caixa, solicite adesão para este regime, deve lá permanecer por um período mínimo de 3 anos. Portanto, toda a decisão que a empresa, falando com o contabilista, com o corpo diretivo da empresa, deve ser muito bem tomada, pensando e analisando em todos os prós e em todos os contras. Este é um exemplo que eu lhe dei. Um segundo exemplo de tomar bem as decisões tem mesmo a ver com relação às faturas. Se o contribuinte está no regime de caixa, sabe e tem que ter consciência de que só pode deduzir faturas que foram pagas. Se não quiser essa prerrogativa e quiser estar mais à vontade nesse sentido, pode estar no regime geral, mas da mesma maneira que vai ter que entregar o imposto sem ter recebido do seu cliente, ele vai poder deduzir o imposto sem ter efetuado o pagamento do seu fornecedor. Isto depende muito das relações que o contribuinte tem com seus clientes e fornecedores. Daí o meu apelo na análise da situação da própria empresa, na relação que existe entre clientes e fornecedores, para depois pesar na balança qual seria então o melhor regime em que o sujeito passivo se possa enquadrar, quer seja o regime geral, quer seja então no regime de caixa. Estas seriam as minhas recomendações, Cristina. Muito bem, doutora Míria. Quem não está a cumprir com o que a doutora Míria deixou aqui em detalhe, tem para ontem escrever para a Administração Geral Tributária, regularizar tudo, ou então ficar no regime geral, que é onde está de fato, e fazer todas as atualizações corretorativos. A partir do momento que esteve a tratar a informação erradamente no regime de caixa e não é do regime de caixa, afinal é do geral, porque nunca solicitou a permissão para estar no regime de caixa, então tem muita informação que é para fazer atualização. Em bom rigor, vamos supor que seja alguém que está no regime de caixa, ou intitula-se estar no regime de caixa desde outubro de 2019. Quer dizer que tem que submeter declarações de substituição desde outubro de 2019. Já imaginaram isso? A gravidade que é? É grave, realmente é grave. Substituir declarações de mais quase 2 anos de IVA. Realmente é grave. É gravíssimo. Fazemos aqui o apelo para que os contribuintes procurem cumprir com as regras do imposto, estar o máximo possível à margem daquilo que é a legalidade, no sentido de não virem a ter inconvenientes mais lá na frente. Muito bem, doutora Míria, eu sou muito obrigada por esse esclarecimento. Eu tenho estado a dizer, quando eu tenho convidadas aqui no estúdio, quando vêm as senhoras, doutora Míria, é uma aula autêntica. E sim, a doutora Míria teve aqui a detalhar tudo. É só uma senhora que é da direção dos serviços do IVA e com muita elegância profissional deixou-nos aqui os alertas todos que precisávamos de ouvir. A doutora Míria é aquela senhora que vai mandar e determinar
terminar na fiscalização em sede de IVA, Imposto sobre Valor Acrescentado, que está em vigor em Angola desde outubro de 2019. Estamos quase a fazer 2 anos da existência do IVA. Doutora Miriam, o nosso muito obrigado e continuação de boa semana laboral. E qualquer coisa, doutora, em sede deste tema que temos aqui, das localizações, das faturas, do regime de caixa, vamos voltar a chamar a doutora Miriam. E quando este número deixar de ser 5, for assim, uns 100, a doutora Miriam tem que vir nos comunicar, fazemos questão de saber que o número cresceu. Está bem, doutora? Está certíssimo, Cristina. Nós é que agradecemos o convite e a disponibilidade de sempre para manter a camada empresarial e contabilística a par daquilo que são as regras do jogo relativamente ao imposto sobre valor acrescentado. Muito bem, doutora Miriam. Nós mesmo é que agradecemos a direção dos serviços do IVA, o Conselho de Administração da AGT e a cada telefonema nosso para termos aqui um técnico da Administração Geral Tributária, é logo atendido em primeira linha. Agradecemos imenso, mas nós precisamos mesmo de estar esclarecido com relação a muitas coisas, sobretudo em sede de IVA, que ainda é um seu mundo, ainda temos muita coisa para tentar perceber em sede de IVA. Essa das localizações é um senhor tema. Queria de lhe enviar um artigo, foi publicado há pouco tempo, que explica detalhadamente como funciona e consegue perceber de maneira muito clara quais são os pressupostos para se analisar se aquela operação de prestação de serviço é ou não localizada e, consequentemente, tributável em território nacional. A doutora Miriam envia para nós pelo WhatsApp, nós vamos partilhar com os grupos todos e assim mais membros têm acesso a esta informação que sempre ajuda muito no nosso dia a dia laboral. Muito obrigada e continuação de boa semana laboral. Nós é que agradecemos a Cristina, fique bem e até uma próxima. Até uma próxima edição, doutora Miriam, muito obrigada. Era a doutora Miriam Silva, da Direção dos Serviços do IVA, que veio aqui deixar pontos pertinentes e muito importantes em sede do regime de caixa, porque ficamos a saber que há empresas que estão no regime de caixa e nunca solicitaram autorização para estarem no regime de caixa. Continuam a receber em cash, continuam a pagar em cash e dizem, somos do regime de caixa. Nem pensem nisso. Contas na hora. Sempre que existir algum problema, quer seja em sede de portal, quer seja em sede de internet, pagamentos bancários, alguma coisa, o importante é sempre evidências. Print screen, faz uma foto, faz uma compilação e o primeiro passo é sempre ir à repartição fiscal de domicílio e dizer, olha, eu estou a tentar fazer isto desde o dia X e não funciona. E cada processo deve ser analisado casuisticamente. Sempre que nós detectamos que a falha é nossa, nós devemos assumir esse erro e sim. Contas na hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na hora. O seu programa de rádio. Contas na hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alfa. Caro ouvinte, e assim chegamos ao fim da edição 186 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira.
Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.